Sejam todos muito bem-vindos. Abra sua Bíblia, João capítulo 4, verso 31. João 4, 31. Querido, que mensagem gostosa hoje. Você vai perceber o quanto que tem algo muito gostoso. Sabe quando você vem com uma ânsia assim de falar, meu Deus do céu, o que vai ser liberado hoje é tão bom. Você verá, a palavra de Deus ela é sempre perfeita. Começo até fazendo citação do que falei de semana passada. Simples, repetitivo, não importa. Não importa o tema, não importa o texto. O que importa é que você se depare com alimento. Tem que ser alimento, não pode ser a invencionice, não pode ser a inteligência de uma pessoa. Tem que ser algo que você sinta que Deus está querendo comunicar. E hoje é um daqueles dias. Amém? Diz assim o texto. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, Mestre, coma. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita. Eu, porém, lhes digo, levante os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado, um é o que semeia e outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Fala, Senhor, fala ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Meu tema é a mesa de Deus. Faça a sua anotação. Querido, é interessante que algumas coisas na vida, elas reúnem 2 coisas. Elas conseguem reunir a necessidade e o prazer. Por exemplo, trabalho pode ser algo que você faça com muito prazer. Não sei se você tem prazer no seu trabalho. Espero eu que sim. Espero que você sinta prazer naquilo que você faz. Mas, se não houver um prazer, o fato de ser necessário te faz levantar de manhã e você tem que ir. Sim ou não? Talvez você diga, não foi para isso que eu estudei, sonhei, e talvez você rejeite o seu trabalho, mas a necessidade faz você ir. Então o trabalho ele pode reunir prazer e necessidade, mas ele só pode ser simplesmente um ato da necessidade. Você fala, não tenho prazer no trânsito do Rio, não tenho prazer em me deslocar, não tenho prazer com as pessoas que me acompanham no trabalho, não tenho prazer na minha chefia, mas eu estou lá. Então, trabalho pode ser algo que reúne prazer ou simplesmente ser algo da necessidade. Reunião escolar. Tá rindo por quê, Wender? Me ajuda. Hein? Você tem prazer de estar lá? Eu quero saber o boletim do meu filho. Não, querido, desculpa. Não vou ser lúdico. Exercício físico. Tem coisa que dá prazer, né? Tem exercício que não dá prazer, não. Você só faz pela necessidade. Tem coisa que tu gosta, mas tem coisa que tu fala assim, por quê, senhor? Quem inventaram isso? Que mente macabra foi essa que criou essa ideia aqui? Sim ou não? Mas, no geral, se não dá prazer na hora ali, dá prazer depois. Você ter vencido a si mesmo, você ter... Enfim. Agora, cá para nós. Comida, apesar da gente não tratá-la como algo necessário, ou seja, nós comemos basicamente quase que 70% pelo prazer. Infelizmente. Mas comida é algo que reúne necessidade e prazer, sim ou não? No geral. Dificilmente, né, para uma criança, mas para um adulto que escolhe sua comida, faz a compra dela, geralmente comida é algo prazeroso e necessário. Estamos juntos? Então Jesus ele trata um assunto interessante com seus discípulos aqui. Por quê? Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida.
Jesus se assenta perto de um poço, uma mulher vem tirar água. Geralmente a gente olha João 4 pela perspectiva de olhar a vida da mulher samaritana, falar do seu encontro com Jesus, depois o impacto que ela causa em si, esse impacto da presença de Jesus, e ela vai até a cidade e fala assim: achei o Messias dos judeus. Pessoal, é sério, ela vai, consegue arrastar uma cidade inteira para conferir isso. E nessa que ela foi, Jesus fica só e os discípulos chegam. Os discípulos chegam num inteirinho ali, que ela está terminando o diálogo com Jesus, eles veem ela batendo um papo com Jesus, e de repente a mulher vai até a cidade, e agora fica Jesus, os discípulos. E os discípulos, como tinham ido comprar comida, eles falam o óbvio. Qual é o óbvio aqui? Mestre, a comida. Jesus falou assim: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Querido, esse elemento da mesa de Deus que eu quero te mostrar hoje. Sabe por quê? Jesus, ele falou assim: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. A minha pergunta: nós já conhecemos essa comida? Eu vou te mostrar aqui, claro, não tem nada muito claro, ainda está muito obscuro tudo, imagino eu. Para alguns talvez já óbvio, se você meditou nesse texto, conferiu esse texto alguma vez na sua vida, provavelmente você já matou a questão e já entendeu. Se na leitura você fez uma leitura atenta, você já entendeu. Mas eu quero te mostrar que é possível que você ainda não entenda de que comida Jesus está falando, ou você não esteja experimentando essa mesa. Existe uma mesa, e Jesus está mostrando o seguinte: vocês se provêm de comida, isso alimenta o teu físico, legal. Eu sentei aqui, vocês foram lá providenciar, tem todo um trajeto para a gente fazer. E muito obrigado, discípulos, só que eu tenho uma comida que vocês simplesmente não têm conhecido. Tem coisas que em Deus que a gente simplesmente não consegue acessar a satisfação. Eu quero te mostrar isso, que tem coisa que você não olha do olhar divino, você não consegue enxergar satisfação nisso. Tem coisa simplesmente, ainda mais na mentalidade de prazer hoje, prazer tem que ser algo leve, rápido, que se acessa muito rápido. Nós não somos mais a geração. Outro dia eu coloquei para uma pessoa assim, o prazer que dava de ouvir o que é isso? Tu ficava ali, ó, vai. Tinha os mitos que se a internet de alguém caísse, a sua entrava. Nessa hora não tinha crente certo, tu estava torcendo pelo mal de alguém. Tu estava falando, eu quero muito entrar no MSN. Não, a gente hoje, ontem, eu estava tentando usar um telefone e a internet travando, mas estava indo no ambiente que eu estava, mas travava muito. Eu falei assim, gente... Aí eu me lembrei, falei, não tem internet aqui. E eu saí, falei, não dá para mostrar o que eu quero mostrar. Nós não somos mais essa geração que sente prazer em coisas essenciais e profundas. O nosso acesso a prazer está simplista, rápido, tudo tem que ser muito ligeiro. As nossas comidas. Se eu te falo, eu não como glúten, né? Não posso comer glúten, vocês sabem disso, não como pão, não como macarrão, não posso comer, não posso. E se eu te falar assim, os meus bolos são 3, 4 minutos no micro-ondas? Eu falar assim, me dá essa receita em 4 minutos você tem um bolo? Sim. Em 4 minutos. Sem piada, sem exagero. Hoje foi em 8, que a massa ficou um pouco mais grossa. É quase isso, uns 5, 6. Eu quero te mostrar, querido, que Jesus está falando de uma comida que, infelizmente, muitos de nós ainda não sentimos a satisfação que tal alimento que Jesus falou pode gerar. Você já tentou explicar para alguém o prazer que você tem em certas coisas e a pessoa simplesmente falou assim: eu e a Obra Max. Quem sabe o que é a Obra Max aqui? Eu sinto prazer de andar naquele trem. Tá rindo por quê? Ô André, você chega à sua direita, todo um monte de ferramenta, discos,
de tudo que é jeito para tudo que é máquina. Broca. Isso é estranho, mas é o meu prazer. Eu entro até na sessão de... Depois que eu compro tudo que eu compro, eu sempre namoro as ferramentas, e a sessão de EPI. Doido para comprar uma bota de trabalho bonita, daquela, sabe? Tem bota lá, Marcelo, R$300. Não, tá amarrado, mas é uma coisa bonita. O peão fica bonito. Deixa eu te falar, você já tentou explicar o prazer que você sente em correr? Alguém falou assim, ó. Que? 5 da manhã tu levanta para... Tem um a menos. Já? Quem já? Eu já tentei. Recentemente um amigo olha para mim, pela segunda vez, eu na churrasqueira, um local com piscina, e ele olha e faz assim, ó. Tu sente prazer nisso? É exatamente o que está acontecendo aqui. Pela segunda vez eu falei para ele, sim, cara, isso aqui não tem como explicar. Fumaça no olho, você fica em pé ali, quente, podendo estar curtindo o ambiente, você está fazendo um churrasco, mas eu curto. É exatamente assim. Talvez o que Jesus falou aqui, essa comida, você até hoje não sabe dela, e você não tem como acessar o prazer que ela traz, a satisfação, a plenitude, a saciedade, porque simplesmente ainda continuamos. Eu não estou falando de propósito, mas é justamente isso. Jesus bugou a mente dos discípulos ao dizer, eu tenho uma comida que vocês não conhecem, tem coisa que me satisfaz que vocês não entendem, tem coisas que vocês não sentem prazer que eu sinto, vocês não estão sabendo o que é. Agora vamos lá. O que Jesus está chamando de sua comida? Vontade divina e trabalho. Como é que alguém pode chamar isso? Trabalho de prazer. Jesus está dizendo que lidar com uma pessoa, que lidar com gente com problema, que era o caso da mulher samaritana, era o seu prazer. Ele está falando, me sacia muito mais do que comer. Comer fica em segundo lugar. Ele não fez isso só aqui, não. Teve um momento que a Bíblia diz que eles estavam cansados e famintos. Jesus tira os seus discípulos e fala, vamos para um lugar à parte, sozinhos, para comer, para ficarmos lá e descansar. Quando chegou lá, a Bíblia diz que os seus parentes, mãe, irmãos, saíram ao encontro dele dizendo, vamos ter que contê-lo, porque ele está fora de si. Porque ele não queria parar para comer, disseram. Ele não está bem, ele está doido. E Jesus falando, não, gente, é que a comida, para mim, tem outro gosto, é outro sabor, tem coisas que me saciam que não sacia vocês. Eu tenho outra coisa que é muito mais urgente, que quando me pega, me ganha. É interessante as duas ênfases que João dá. João dá ênfase ao trabalho de Deus e à comida. É em João que você lê 6:26, um texto interessantíssimo. Por quê? Todo mundo sabe aqui que Jesus multiplicou pães e peixes, sim ou não? Por 2 vezes. Mas João, ele traz um elemento interessante. Não preciso mais, ó. Jesus respondeu, em verdade, lhe digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais. Qual foi a questão? Mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Escute aqui a questão de uma ideia de uma igreja assistencialista. Igreja, toda igreja, nossa igreja ajuda. A Andressa, eu nem sei, entra cesta básica, sai cesta básica, é com a Andressa. Amém, gente? Procura Andressa e Paulinho, procura Andressa e Paulinho. Se você quer ajudar alguém, enfim, se você precisa de ajuda, procura Andressa e Paulinho, eu nem sei. Sabe o que acontece? Só que igreja que tenta fidelizar os outros por isso, peca. Dos nossos bazares sociais, quantos frutos nós temos de pessoas que converteram, saíram da depressão, foram ajudados espiritualmente? Quantos? Nenhum. Todo mundo ganhou roupa. É isso. Uma igreja não compra, deixa aí Diogo, uma igreja não compra ninguém. E o próprio Senhor Jesus virou para os homens que foram alimentados e falou assim, vocês estão aqui por causa que comeram pão e ficaram satisfeitos. Imagina que você faça, tem pastor aí que é conhecido pela fila do peixe. Já ouviu isso? É aqui em Figueira, tem, enfim. Estou criticando não, tá? Mas imagina que agora
o pastor do peixe vira, todo mundo compra o peixe com ele, que é peixe mais barato, e de repente ele vira e fala assim, só vieram aqui por causa do peixe, né? Foi isso que está acontecendo. Jesus falou assim, vocês não estão entendendo a possibilidade que está diante de vocês. O pão alimentou a sua barriga. Agora, olha o próximo verso. Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Jesus está falando o seguinte, tem uma comida. Aí aqui eles vão começar, como faremos a obra de Deus? Mas deixe esse assunto para outro momento. O que vai acontecer? Jesus falou, tem uma comida que vocês não conhecem, uma comida que não estraga. Os homens ficam doidos porque eles não estão entendendo. E Jesus vai se apresentar aqui como o próprio pão de Deus. Ele vai se chamar de o verdadeiro pão. Há uma coisa em João em mostrar que Jesus se vê como um alimento. E que principalmente ele segue a agenda de Deus trabalhando. João 5,17, os homens ficam doidos porque Jesus ele fala, eu sou filho de Deus. Os religiosos falam, não, Deus não tem filho. Olha o texto. Mas Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. É um negócio de mostrar trabalho e comida. Trabalho e comida. João, ele tem isso muito forte. Ele falou para os seus discípulos, para que eles o conhecessem, para que eles observassem que o Pai está nele e que ele está no Pai. Olha o que ele usou como referência, João 14:11. Creiam que eu estou no Pai. Creiam que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Ele está falando, você não está percebendo que quando o Pai está fazendo, eu estou fazendo? Que o Pai está fazendo as mesmas coisas que eu faço, que eu vejo o Pai fazer? É aquela famosa ideia de Jesus, eu estou fazendo só o que o Pai faz. É a ideia de mostrar. Então preste atenção. Talvez hoje você está com fome, mas não está percebendo que a nossa fome é muito mais do que o alimento físico. O ser humano ele é dotado de apetite e não é somente físico. Há uma questão aqui que a gente precisa entender, que simplesmente, tomando até um pouco da mensagem de quinta, você é possível que esteja procurando alimentos que nunca irão te saciar. Não existe esse poder nesses alimentos. São alimentos que momentaneamente, nós temos alimentos que podem nos ajudar muito no auxílio da fome. Se você é uma pessoa que sente muita fome, você precisa perceber a quantidade de carboidrato, a qualidade dele. E talvez você pode comer alguma coisa que vai te dar uma saciedade muito maior. Talvez a sua falta de saciedade é só por causa do excesso de comida ruim, de comida com pouca qualidade. Agora, percebe que mesmo você comendo algo de densa qualidade, um carboidrato que dure mais no seu organismo, que vai dar menos pico de açúcar no seu organismo, te ajude a não engordar, te ajude a se manter enérgico. Beleza, tudo isso é bom. Agora, por melhor que seja o alimento que Jesus acessou aqui, deu para ele uma saciedade que fazia com que ele negasse até a coisa mais básica, o apetite do seu corpo. Querido, tem gente que a barriga dele vem na frente de qualquer coisa. Tem gente que já levanta na cozinha. Tem gente que já levanta com fome. Jesus está aqui mostrando o seguinte, pode doer em mim, pode ser uma necessidade em mim, mas o meu apetite pelas coisas de Deus é muito mais aguçado do que o meu físico, do que a minha parte material. E não há um conflito aqui. Perceba uma coisa, geralmente essas mensagens elas são conflituosas, como se a comida do corpo fosse menos importante, como se dormir fosse menos importante, se exercitar fosse menos importante, cuidar da parte física fosse menos importante. Não é conflituoso, é realinhamento. Nós precisamos pensar aonde que está a fome do nosso ser, porque se você não sente nenhuma fome pelas coisas de Deus, isso é que é perigoso. O perigoso não está, querido, em você se cuidar. O perigoso está em você não perceber que tem coisas na vida que não irá te saciar. Uma pessoa ela não vai conseguir, as coisas não irão te dar prazer, saciedade. E eu vivi isso na pele. Cara, como é que Deus ele é espetacular quando ele fala com a gente? Há uns anos atrás,
eu me peguei fazendo uma oração e falando com Deus que eu seria muito feliz se algo acontecesse na minha vida. Esqueci aquela oração. Eu trabalhei a ideia de que eu estou falando com meu pai. E eu falei assim, pai, eu fico feliz. Supondo, se isso aqui acontecer, eu estou muito feliz. Isso aqui me trará satisfação. Eu me sentirei a pessoa mais feliz da vida. Eu vou ser a pessoa mais plena. E um dia, eu estou num sentimento de inquietude, num vazio. E tendo realizado tal coisa, a voz de Deus soa, falando assim, você está pleno? Isso te preencheu? Eu estou te falando de uma lacuna de anos. E Deus começou a me mostrar que as coisas desse mundo, literalmente, querido, não é falácia de pastor, de crente. Se você já viveu a realização de um sonho que você julgava ser o ápice da tua vida, você chegou lá e descobriu que tem uma fome em você que não passa. É uma inquietude, tu pega o diploma, a desgraça não some. Tu pega, tu fala assim, não, bem material vai, a casa própria. Tu entra na tua casa e fala assim, não, é num relacionamento. Agora eu quero ser pai. Agora eu quero um carro zero. Agora eu quero a viagem dos sonhos. Aquilo tudo se torna um negócio oco. Não é à toa que os termos são utilizados muito precisos. Jesus nos resgatou da nossa vã maneira de viver. O que é vã? Oco. Tu, 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 tu. Sem sentido. Agora vamos lá. Você sabe a vontade de Deus para a sua vida? Algum momento você já negou qualquer outra coisa para realizar essa vontade? Se você já fez isso, tu já sentiu prazer. Cara, eu vou te falar. Se você já pegou e conheceu a vontade de Deus, foi lá e fez, e negou um bocado de coisa por isso, tu já se sentiu realizado. É muito louco isso. Porque tu percebe as pessoas tentando te demover disso, falando, cara, mas tu tá perdendo. Cara, mas tu tem coisa que vem na frente. Então, mas não seria melhor? Então, mas não sei o quê. Você fala, desculpa, não dá pra gente comer agora. Deixa isso aí para outro momento. Eu tô com... É outra coisa aqui, cara. Não dá nem pra gente conversar. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Tu tem quantos amigos que sentem esse mesmo sabor? Eu tô atrás desses. Eu tô falando isso com a pastora. Cara, eu tô com poucas mesas, tá difícil. Sentar numa mesa, que o outro que senta do teu lado fala assim, cara, é muito boa essa comida, né? Você fala, tu também já comeu? Já. Vem cá, cara, não sai de perto de mim, não. Porque tá mais ou menos assim, ó. Tu já sentiu a realização de cumprir a vontade de Deus e fazer sua obra? Se você fosse ler o próximo verso, que é o 39, olha o que está acontecendo. Pausa a cena dos discípulos perdidos, falando, um pãozinho, sei lá, come um frango de padaria. Olha o que está acontecendo. Cara, calibradinho, porque eu nem falei para voltar no... É isso aí mesmo. É que ele está feliz com o brinquedo novo, aí está todo calibrado. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Enquanto isso, quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias, Jesus está de passagem, enquanto isso a mulher está falando, gente, vocês não têm noção de quem eu achei. Falou que vai, ela não quer nem comida, ela quer água. A mulher estava atrás de um negócio para matar a sede dela. Falou assim, olha, eu achei quem me mataria a minha sede de uma vez por todas. É ele, achei. Todo mundo achou? Então é ele. Eles nem viram Jesus, já creram nele e chegaram falando, fica com a gente. Os discípulos que estão perto de Jesus, que sentava todo dia na mesma mesa de Jesus, aí a gente perde a esperança de vez, hein? Estava todo mundo, Jesus era o pão da vida, e eles não davam nem uma bocadinha, vocês entenderam, né? Querido, preste atenção, se você senta perto de alguém, se você acessa a vida de alguém que está com o pão do céu na mão, meu irmão, gruda nessa pessoa. Meu irmão, perturba essa pessoa. É ela que você... É para você ligar para ela e falar assim, quero um tempo na tua agenda.
Por favor, me dá um acesso. Eu quero sentar com você. Como é que é isso? Você está entendendo? Você tem que querer estar perto. Sabe por quê? Mesas naturais nós acessamos. Sim ou não, gente? Continue entendendo o seguinte, não existe ambiente espiritual, ambiente natural. É para você pegar, botar uma música, um churrasco, mas quando você interage, tem que ser pão da vida, tem que ter alimento, você tem que perceber que aquela pessoa te leva a uma vida que você precisa estar. Agora, para te rebaixar para esse mundo aqui, para tirar de você o pior de você, quantas interações que você foi que você saiu pior? Querido, nem, vou te falar, minha dificuldade hoje não é nem os de fora, não. Eu tenho nenhum problema. Nenhum problema. Pode, estou lá com o cara está falando da pomba. Um com a pomba gira, eu com a pomba do espírito. Tá tudo bem, dona Tânia. Porque você não tem expectativa. Agora tu senta com alguém que diz que come do céu e a pessoa não está acessando o sabor. Antigamente eu usava a chipa, mas a chipa se queimou aqui na igreja. Quem já comeu chipa, gente? Eu acabei fui falar que a chipa era boa, compraram chipa por aí, onde eu não devia. A chipa é uma coisa horrível. Agora eu fiquei sem comida referência para citar esses exemplos assim. Quem já comeu a torta de macadâmia? Restaurante Mamão. Espetáculo, não é? Menos a Yasmin. Você não tem poder de fala aqui agora. A Yasmin não gostou, gente. Depois do culto, lixem ela. Não gostou? Normal. Normal é para ver. Comeu com a presença errada. A Yasmin não posso falar. Era tu? Então não te salvo mais. Gente, Flávio, é muito bom. É um restaurante indo para, me ajuda? Lá? Piraí, na Dutra. Você pega um retorno, cara, é muito bom. Essa torta foi campeã, eleita melhor torta. Negócio assim. Ó, vocês saem daqui, não é? Bruno, pessoal aí, pega as motos e vão comer lá. 1 hora e tal de viagem. É muito boa. Né, Thaís? É muito boa. Acaba com a dieta, meu irmão. São 3. Por mais delicioso que eu tenha falado com o Flávio agora como é bom, ele não acessou esse sabor. Agora, para quem interagiu aqui, ó, os olhares brilham. A Carla não para de fazer assim para mim, ó. A Carla, eu olho para ela, eu dou uma distraída aqui, eu olho, a Carla tá assim, ó, porque é muito bom. Mas é exatamente isso. Aonde que você senta hoje, fala de Deus e você encontra essa mesma satisfação de alguém falando assim, ó. Isso aí. Hoje, por coincidência, um podcast é sugerido para mim, eu aperto no podcast, eu nem ouço podcast cristão, estou sendo sincero, não ouço, não é uma coisa. Eu ouvi o Hub, né, do Morada. Depois não pegava para ouvir. Hoje eu tenho um outro hiperfoco, né, Léo? Meu negócio é automatizar o mundo. Aí, eu estou no outro, então eu vejo vídeo disso. Passo lá minhas horas e muitas horas lá nos vídeos, né? Quero automatizar o mundo, gente. Quero ter, nem ter uma cafeteira, mas eu quero ter uma cafeteira para botar numa tomada e ela ligar sozinha. É isso que eu quero, Léo. Aí, estudando sobre isso, aí aparece um podcast cristão que nem poderia aparecer para mim, não faria muito sentido. Cliquei. Cara, eu fiquei me perguntando, falei assim, quantos amigos eu chamaria para a gente bater um papo sobre esse assunto aí? Assunto, para você ver como é que é gospel mesmo, ativação profética. Tu já viu até heresia assim, né? Não foi heresia, não. Falei, para falar de dons espirituais, no nível hard, para a gente não ficar falando no nível das crianças, né? Existe ou não existe, cessou ou não cessou, não, de falar assim, cara, tu tem que ver uma vez que eu vi isso acontecendo.
Eu babei. Assisti até o final, 1h e pouca de trem, desse trem. E eu fiquei lá pensando, meu Deus, aonde é que você acessa um papo desse? Com quem que você teria assunto para passar 1 hora falando de Deus, da palavra de Deus, numa profundidade a mais? A gente está procurando isso esse ano. Não é ficar falando de igreja, de não sei das quantas, de boato de não sei de quem, que não sei quem se perdeu. Isso aí a gente tem muitas mesas. Isso aí é a mesa mais ordinária que tem por aí. Extraordinária é Jesus virar e falar assim, enquanto vocês foram lá, Deus colocou uma mesa aqui para mim, vocês não têm nem noção, vocês nem conhecem essa comida. Está tudo perdido, é por isso que vocês estão aí. Tudo para você de imediato, esse prazer da comida, não tira. É muito melhor. A comida que eu como é muito melhor. É realizar a vontade do meu Deus e realizar a sua obra. Vamos lá, meu irmão. Eu não estou falando aqui de passar horas no quarto. Eu estou te falando aqui de passar horas ouvindo alguém com problema. Eu estou te falando que essa pessoa tem... Jesus é a pessoa, essa pessoa. Jesus está falando que ele tem prazer de lidar com gente, de realizar tarefa, serviço. Isso que era o prazer de Jesus. Agora, sabe qual é a realidade? Você não vê o que Deus está fazendo porque tem muito se fazendo de cego. Você não faz perguntas. Alguma vez, confessa aí, você já viu uma tarefa na sua casa ou em qualquer lugar, aqui na igreja ou qualquer ambiente, que tu pensou assim, não posso perguntar? Porque se eu perguntar, gerou demanda. É o mesmo que eu virar e falar assim, quem está a pé aqui vai para Miguel Couto, levanta a mão. Aí, de repente, quem está de carro aqui vai para Miguel Couto, pode dar uma carona. Aí a pessoa já pensa, eita, eu ia sair daqui, pô, não vai dar não. Se eu levantar a mão, gerou. Se você perguntar, quem quer carona aqui? Acabou. Entende a lógica? Tem demandas que você não quer perguntar, porque se você fizer perguntas, se você levantar questão, aquilo gera problema para você. Os discípulos se fizeram de cego. Jesus chega lá no 35 e diz assim, vocês dizem, ainda falta 4 meses para a colheita. Ele falou, não, eu digo para vocês o seguinte, o campo está branco. Ele não está falando, obviamente, de campo, ele não está falando de plantação. Ele está dizendo o seguinte, vocês não têm noção da quantidade de coisa que está vindo aí para a gente colher. A ideia aqui não é falar de semeadura, é falar de colheita. E ele está falando o seguinte, tem um monte de coisa que vai acontecer daqui para frente. Quantas pessoas Jesus atendeu em 2 dias? Como foi intenso servir aquela comunidade samaritana por 2 dias? Um judeu servindo eles. Melhor, não um judeu, o Messias do judeu parando para ficar com o samaritano, porque falar com a mulher samaritana é o destaque do texto. Mas você não entende que ele não só falou com ela, ele falou, eu sou. Aí ela vira, achei, chama a muvuca de gente, um monte de tarefa, um monte de coisa. Tem gente falando, é melhor que não entre gente na igreja, pastor. Meu pequeno grupo já não pode ser chamado de pequeno. É verdade, não entra mais gente na igreja, pastor. Meu pequeno grupo... Não, porque a gente tem que botar tudo agora nos precisos. Tem gente falando assim, eu entendo que tem que ter mais gente para cuidar. Eu entendo que os detalhes hoje já se perdem, pastor, mas eu que não faço pergunta. Então, se não posso fazer essa pergunta, eu vou gerar demanda para mim. Querido, ignorar é o ato mais curto que o preguiçoso precisa para passar ileso. Jesus, vendo que os discípulos não tinham prazer na comida trabalho, eles não sabiam a vontade de Deus, estavam perdidos, eles estavam ali tentando entender o que era a vontade de Deus. Jesus vira e fala assim, vocês têm que ver que a colheita já ficou madura. É agora. Não pode esperar comida. Querido, tem coisa que não vai poder esperar você. Eu lembro de uma pessoa que tentou ministrar que eu deveria esperar uma coisa para depois me entregar ao ministério. Essa pessoa, meses depois, saiu da igreja. Por quê? Por nada. Não tem problema nenhum. Ela simplesmente não quis Jesus.
São pessoas assim, André, que vão tentar falar para você assim, mas essa entrega, cara, não, melhor você primeiro, aí depois, é muito argumento, é muita lorota, é muita historinha. Deus quer saber o seguinte, vamos lá, meu irmão, tu está ignorando que tem toda uma realidade caótica à tua volta e você fica o quê? Debatendo política? Melhor, converse sobre política. Cristão não foge de assunto nenhum. Você entendeu? Só que vamos lá. Toda mudança de vida que a gente precisa promover nas pessoas é a vinda do reino de Deus, que por sinal, diz a Bíblia, que habita a sua vida. Lembra de quinta? Vem a quinta. Nós somos plenamente o que Jesus quer fazer no mundo. Isso às vezes me desanima, querido. De saber que a igreja é o estereótipo, é tudo que Jesus mostrou assim. É isso que o mundo seria se o mundo se rendesse a mim. Às vezes eu fico frustrado. Fico assim, Jesus. Jesus era alguém que não passava pelas necessidades e ignorava. Não. Mateus 9, 35, um outro momento. Olha como é que ele fazia, meu irmão. Ele só precisava vir aqui. Você acha que Jesus ele tinha que pregar o reino? Tinha. Mas será que ele tinha que se esforçar tanto? Sei. Eu imagino que Jesus era uma pessoa faminta pela coisa mesmo. Porque assim, alastrou. Alguém tem dúvida que a mensagem dele alastrou? Se você estuda todos os países hoje, até países onde são fechados, o evangelho chega. E o evangelho entra, e o evangelho alastra. É Bíblia, não tem como frear esse negócio. Agora, olha isso aqui. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Gente, nos ribeirinhos tem lugares que não foram alcançados. Você tem noção? Piauí hoje é um estado, hoje, um local inalcançado pela igreja. É fraquíssimo. Até pouco tempo, o Rio, o nosso sul do país, era um lugar pouquíssimo evangelizado. Não estamos falando, ó, Nordeste a gente aponta por causa da questão da pobreza, da dificuldade financeira. Talvez a gente, é até vergonhoso falar que isso impediria alguém de ir lá. Porque o evangelho aqui não alcança. Que a igreja não percorre. A igreja espera. Domingo, a gente espera todos os domingos que todo mundo esteja aqui. É todo mundo assim, pastor? Não, tem uma turma aí que trabalha, que vive vida cristã pós-domingo. Mas vai ter gente que só domingo. E mal domingo. Se orou por um, se orou pelo culto, se orou por alguma coisa, se orou por algum mover de Deus, já é muito. Olha a realização de Jesus, de percorrer tudo. O que ele fazia? Olha agora, no lugar do ódio, ó, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, imagina uma pessoa dessa que já fez tudo isso. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores... Mais um, acho que tem mais um? Tem. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Jesus começou a falar o seguinte, ei galera, se envolve, começa a entender que a demanda está alta, começa a pedir mais pessoas para trabalhar. Você não vai ver em nenhum lugar o reforço positivo de uma vida calma, domingueira. Não existe. Para o reino de Deus, não, querido. Você vai estar o tempo todo tentando entender o que o Pai está fazendo, o que eu preciso fazer ao lado do Pai. Agora, é muito cômodo, é muito fácil a gente se assentar. Eu vou para casa hoje, minha esposa é crente, meu filho está lá, mas está ouvindo o evangelho, todo dia a gente semeia alguma coisa, todo dia se ensina alguma coisa, todo dia ele está ali. As músicas são de crente, tudo ali é de crente. Aquilo ali. E o mundo? E as pessoas? E a demanda de Deus? Porque Deus,
ele não é evangélico, ele não é esse Deus da religião. Deus é um Deus ativo na sua criação. Você tem que ouvir quinta. Deus está atuando naquilo que ele criou o mundo, o universo, e ele está atuante, ele está fazendo, ele está querendo ver, mover dele, de poder acontecer. Só que ele tem que ter pessoas atuantes, pessoas que olham as realidades e falam assim, estão exaustas, estão aflitas, e a gente precisa de mais gente. Querido, tem gente ensaiando dar menos, achando que dá muito, e Jesus dando tudo, achando que está dando pouco. Que inversão de valor, cara. Tem crente que acha que faz um bocado vindo aqui aos domingos. Querido, de coração mesmo, tua eternidade está comprometida a beça. Esse evangeliquez que te ensinaram, essa linguagem evangélica que vai criando certas ideias, está totalmente corrompida. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O que faz os planos, né? Quais são os planos que você faz sobre a sua eternidade? O que é a eternidade para você? É passar ao lado de Jesus, assim, de vestidão branco? Sempre falo dessa figura porque parece que é para isso que as pessoas estão vivendo. Elas querem uma ideia de que eu não quero ir para o inferno. Tudo que me fala que eu vou para o céu, eu topo. Olha como é que é diferente. E passa desapercebido, André. Ah, salvação pela graça, e não sei quanto. Eu quero te fazer uma pergunta. João 4,36, que é o texto que nós lemos, um outro pedaço dele, ó, a parte lá, João 4,36. Olha isso aqui. Quem colhe, recebe desde já. Por que desde já a recompensa? Porque ele vai citar a eternidade, ó, e ajunta o seu fruto para a vida eterna. Querido, qual é a necessidade de juntar fruto para a vida eterna? Nós fomos muito mal ensinados. Jesus está falando que o comportamento nosso frente ao trabalho divino equivale a alguém que olha o futuro e fala, tenho que fazer reservas. É como se a gente precisasse, como não? Nós precisamos de reservas. Ou seja, coisas que mostraram que nós fizemos parte da semeadura do cultivo e da colheita. Depois eu vou falar por que a colheita aí não é a semeadura. Você percebe que o texto está falando de colher, não está falando de semear. Mas, por hora, entenda isso aqui. Ele está falando, alguém precisa entender que a recompensa já começa. Qual é a recompensa? Se você está procurando a mesa de Deus, obviamente, e ali está falando de pessoas, trabalho, gente, ele está falando que gente tem que fazer parte do nosso plano de eternidade. Você está achando mesmo que é possível ir para o céu, porque tu ficou indo num galpão todo domingo, ouvindo um pastor falando um monte de coisa, aí se chamou de cristão, tomou o banho da piscina, chamou isso de batismo, porque aquilo ali é uma imersão na pessoa de Jesus, é um ato público de fé para mostrar que a imersão foi feita em Jesus. Você está comigo? Agora, não adianta a gente imergir na piscina se a gente não imergiu no Senhor. Meu irmão, vai por mim. É uma desgraça o discurso conforme está por aí. A gente pensa que isso é uma coisa assim restrita. Esse texto fala de modo parábola, uma linguagem aqui comparativa, mas nós temos outro texto. 1 Timóteo, capítulo 6, e esse aqui fica pior. Olha o que diz. 6... É o 17. Olha o que diz. Exorta os ricos deste mundo, a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que a tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Legal. Olha agora. Que eles façam o bem. Está falando, tem posse? Faz o bem. Que sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro. Ele está chamando uma pessoa que tem posse para encarar a vida assim, ó. Pega tudo que é essa vida, eu vou continuar lendo, e investe. É um investimento. Ele está falando, eu preciso que algo aconteça no futuro. Eu estou pensando no futuro. Porque olha o que ele vai fazer fazendo isso. Abrindo mão do que é hoje para focar no futuro.
a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Nós estamos fazendo do Evangelho... Tem algum trem aí? Nós estamos fazendo do Evangelho algo que responde o aqui e agora. É só uma necessidade para você não desesperar, uma coisa para você não enlouquecer. Ninguém pode negar que Deus existe. Aí, o homem ele está ficando mais religioso. Os jovens da geração X, eles estão abertos à fé. O homem não está negando, não, gente. Qual é o problema? Paralelo a isso, não se quer mais uma fé aonde se tenha convívio, serviço, sistema, serviço ao crente, contato, comunhão, partilha. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que nós não temos nenhuma visão e nenhum plano de eternidade. Nós vivemos o aqui e o agora. Nós estamos achando que as nossas ações depois do Evangelho não afetam a nossa espiritualidade eterna. A eternidade, esse tempo sem fim que vamos viver com Deus, ele é afetado. Está aqui. Os ricos são exortados a fazer o quê? Pegar e ter ali uma posse de um tesouro para o futuro. Estamos juntos? Querido, não deixa a música te bagunçar não, amém? Chegará um dia que nem a música dos outros vão entrar e nem a nossa vai sair. Muito perto de acontecer. É o meu sonho. O dia que alguém vai passar e falar assim, está tendo culto. Culto vazado de igreja não som vazado de igreja não é evangelismo, é perturbação. Amém? Eu moro em frente a uma igreja. E o som dela é perturbação para minha casa. Só que eu entendo. Mas eu me preparo para o dia que a gente não vai ter nem som saindo, nem som entrando. Haverá um respeito mútuo. Amém? Os sons de fora vão continuar tentando entrar, mas aí, né? Epa! Acabou. Calar mesmo. Tem que calar mesmo. É, pois é. Valeu. Ei, ok? Nós estamos sem um plano de eternidade. Isso me impacta. A igreja, ela tá vivendo aqui agora. O hoje. A visão de amanhã é só ansiedade. Quando a gente fala assim, o plano eterno, querido, o que você está planejando para a eternidade? O que você vai levar daqui? Não tem fruto que passe daqui para lá. O nosso carro não vai passar, mas gente vai. Você entendeu que o quanto você investir em pessoas, isso vai retornar? É louco. Eu quero te convidar a olhar um texto totalmente figurado, mas para você observar essa mentalidade. Lucas 16, versos 9 a 13. O que está acontecendo nesse texto? Para te colocar a par aí, para você acompanhar o texto numa proporção bem legal. Um homem, ele era um mau administrador. Só que ele se dá conta que ele vai ser demitido. Aí ele tem uma ideia. E se eu começasse, já que está debaixo da minha administração, e se eu começasse a perdoar a gente? Você vai ver por quê. Ele começa a pensar assim, se eu for mandado embora, eu perco toda a minha administração. Ele fala, trabalhar na terra não posso. Não sei o que ele tinha que impedir ele, mas não podia. Fala, mendigar eu tenho vergonha. Então ele pensa o seguinte, e se eu fizesse amigos? Obrigado. E se eu fizesse amigos? Aí esse homem usa a administração e as posses que ele tem para fazer um investimento em pessoas. Ele fala, vou perdoá-los. O perdão que eu dou a eles vai abrir o coração deles para quando eu precisar e eles vão me receber em suas casas. Olha que sacada. Jesus pega essa esperteza. Esse cara não fez porque ele era cheio de virtudes e perdoador. Ele fez porque queria se dar bem no futuro. Jesus pega essa esperteza. Ele vai chamar que os filhos... É daqui que vem, não vamos ler essa parte, mas é daqui que ele vai falar que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Ele vai pegar uma esperteza. O cara só está querendo vantagem, meu irmão. Jesus falou assim, mas ele pensou, hein? É isso.
É dizendo, essa atitude foi maliciosa, mas foi, ó, pensadinha. Vocês deveriam fazer algo muito perto disso. Olha o texto. Eu recomendo a vocês, Jesus, depois que contou essa parábola, usem a riqueza injusta para fazerem amigos. Para que, é uma parábola, amém, gente? Riqueza injusta aqui, ele está chamando do dinheiro. Ele está falando, faça similar esse homem fez. Pega a riqueza injusta para fazer o quê? Amigos. Para quê? Quando a riqueza faltar, olha agora, como é tão comparativa a linguagem, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. É óbvio que ninguém vai chegar lá, eu vou olhar e falar assim, lá no tabernáculo eterno. Ah lá, Jéssica, lá a gente vai ser só amigo, né? Lembra daquela ali? Acho que é a Andressa. Coitada, tá na pior. Gente, é só uma linguagem comparativa. Aonde que é o tabernáculo eterno? Lá. Namorada. Só que ele está tentando dizer assim, se você fizer amigos aqui que passe para lá, isso vai te favorecer lá. É uma linguagem figurada, é só uma parábola. As parábolas, elas não têm finalidade de ser muito clara. É um comparativo que mostra uma realidade. Vamos lá, meu irmão. Tem gente que se dependesse disso ia ficar no céu solitário. Porque não serviu ninguém. Já pensou, André? A gente passa no nosso cavalo alado, de repente olha e fala assim, não deu carona para ninguém, né? Não, brincadeira, gente. Vai ter isso no céu, não. Quando eu conto essas coisas, a gente viaja muito, cara. A gente leva muita coisa daqui para lá. Não é assim. Olha o que ele vai dizer. Vamos lá. Tabernáculo eterno, vocês sejam recebidos do tabernáculo. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, está falando a riqueza desse mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Percebeu que o comportamento daqui está sendo julgado lá em cima, que é assim que você lida com as coisas? Ou seja, tudo que você está fazendo aqui está refletindo na eternidade. O que fazemos em vida, ninguém viu o filme, não? Ecoa na eternidade. Gladiador, eu acho. Se não for, era da minha frase do MSN. Nostálgico hoje, né? Que fazemos em vida, ecoa. Meu irmão, está tudo na conta. Você percebeu que está tudo na tua conta? Hã? Quem sabia que tinha uma conta lá? Anselmo, tem conta, Anselmo. Para a gente terminar, Filipenses 4. O que o apóstolo Paulo está fazendo ali? Está falando assim, ó, muito obrigado por participar do meu ministério. Igreja da Macedônia, Filipos, a igreja de Filipos. Só que ele está dizendo o seguinte, por mais que seja muito bom que vocês tenham me suprido na minha falta, eu quero dizer o real motivo que eu vejo a oferta de vocês. Não é momento ofertório, não. A gente está no mesmo assunto, ó. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. O evangelho, querido, atual, está fazendo um monte de crente desempregado, não é desempregado de CLT não, nem de PJ, nada disso não. Está fazendo um monte de crente de dentro de igreja, desempregado, que não tem um emprego com Deus, que não está nenhuma tarefa com Deus, e com a conta no vermelho. Olha que desgraça. Querido, quais são os rendimentos da sua salvação? Ontem eu abri minha conta de investimento para alguém. Mostrei para o Anselmo, que a gente vai montar uma empresa, né, Anselmo? Falei para ele que rapaz, já estou lá, ó. Ontem eu fiz network. Só contatos aqui, ó. Várias empresas saíram ontem. Meu problema é que eu só estou com R$36 na conta do PagBank. O PagBank está com vergonha de ver aquilo lá. Fala, rapaz, por que tu deixa isso aí, cara? Joga na poupança. O PagBank está vendo para tu. Ô, CDB tudo bem, isso aí é miséria. R$36.
Tiago, toda vez que eu falo, ele fala, se eu quero ficar rico rápido, eu jogo no tigrinho. Tigrinho nós não joga. Brincadeiras à parte. Se você olhar para o saldo de alguns, não faz nem sentido, cara. Ele falar, tô salvo. E tudo isso é ensinado dentro de igreja. Parece que Jesus foi para a cruz e acabou. Não precisa fazer mais nada. É de graça. Querido, é pela graça o acesso. Mas se essa graça não desenvolve nada em você, tenho lá minhas dúvidas. Está na hora da gente começar a maldar. Está na hora da gente começar a se incomodar. Está na hora da gente começar a se inquietar. Talvez o que você não sabe é que tem uma comida que você não tem prazer. Querido, tem coisa que dá prazer na gente que a gente não tem como explicar quando a gente está com Deus. Você não vai ficar sentindo prazer de ficar clamando por um milagre em você. Vai ter momento que Deus vai te dar um povo, uma nação, uma rua, uma pessoa, uma causa, que tu vai chorar por aquela causa como se fosse você. E você vai estar ali e de repente aquele milagre vai acontecer. E você vai falar assim, mas as pessoas nem sabem que eu orei. Cara, mas que prazer que eu tenho. Talvez você vai acompanhar uma pessoa. Talvez você vai tirar um pai das drogas. Um pai. Cara, tocar uma vida inteira, uma família inteira. Gente, a gente tem que ter sonho, ambição de ser cura para a vida das pessoas. Não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver com aqui. Não tem nada a ver. É isso que eu tento falar para vocês. Quando a gente começa a entender o evangelho, as coisas ficam tão amplas que galpão passa a ser só um ambiente do endereço da coisa. Passa a ser só um endereço da coisa. A gente começa a entender que Deus está fazendo. Eu quero que você trabalhe ligado. Falando, Deus, em quem que o Senhor vai mexer nessa semana? Eu estou aqui. Se o Senhor colocar alguém enfermo, eu vou orar pela cura dele. Para que o teu reino seja manifesto. O meu desejo é que os nossos jovens comecem a conectar as profissões dele, não com dinheiro. Estava explicando hoje, conversando com a minha mãe. E falando com ela sobre uma possível, talvez uma coisa que pode acontecer na nossa vida. Aí eu falando com a minha mãe assim, só que eu sei que o que eu optei seria imoral eu fazer isso por dinheiro. Não posso. Eu tive que perder isso lá atrás. Toda possibilidade. Eu terminei meu seminário teológico, o professor fala assim, faz mestrado e volta, cara, para dar aula com a gente. Eu falei, não é para isso, que eu estou nisso. Pum. Estou na Compacto. Fica. Vamos te dar faculdade. Eu falei, não é para isso, cara, não é por dinheiro. O tempo todo a gente teve que, Então eu sei que isso não é romântico. Eu não tenho nada aqui que me faça exigir de Cristo. Porque eu não pensei no aqui agora. Talvez, querido, você vai olhar para o teu pastor, igual uma vez um crente virou para mim e falou assim, eu estava pensando, Jefferson, falei, chega aqui. Aí me levou no portão da casa. Literalmente, vai nós dois, eu, sem entender, né? Falei, que lição é essa, meu Deus? Parecendo Jesus dando uma lição nos discípulos. Só que pensei que ia mostrar uma coisa interessante, mostrou não. Falou, tá vendo essa igreja aqui? Aí eu vi que tinha uma nova vida do lado de cada pessoa. Aí eu, fica de carro aqui desse portão, até lá, até lá. Aí eu, a pessoa, como é que eu vou ensinar o ímpio que Deus prospera se eu não tenho um carro? Aí eu, primeiro eu queria saber por que ele queria ensinar o ímpio que Deus prospera. Eu não acho que o ímpio, do nada Deus vira para o ímpio e fala assim, rapaz, deixa de pecar, vem para cá que eu vou te enriquecer. Eu não acho que esse é um papo de Deus com o ímpio. Eu acho que Deus quer falar para o ímpio, então, eu te amo, mas a minha ira está indo na tua direção, se você não pegar o sangue de Jesus para você, cara, te cobra aí, senão eu vou te arrebentar no último dia. É isso que é o papo de Deus com o ímpio. Eu não consigo ver esse discurso amistoso. Aí eu estava tentando entender qual era o discurso que ele queria dar para o ímpio. Aí ele virou e falou assim, eu preciso de um carro. Querido, talvez eu não vou. Você não vai olhar para a minha vida e não vai te motivar a nada desse tipo. Entendeu? Olhe para outros. Olhe para outros. Procura outro aí. Qualquer pastor, sabe, mais moderninho. Sei, olha para outro. Eu não quero espelhar isso.
Não, pastor, mas aí tem gente... igual na época, quando a gente começou, quando a gente comprou um headset, não sei se você lembra, o pessoal demorou a acostumar com isso aqui, né? Aí o pessoal, que isso? Aí brinca, um monte de piada. A gente sabia que, para mim, eu não consigo falar mais com o microfone de bastão. Essas coisas aqui não tem essa vaidade, não tem isso. A gente usa coisas para viver propósito. Você entendeu a questão? Quando você inverte esses polos, a vida ganha outro rumo. Você começa a ver motivo em ter coisas para um fim, não ter coisas por ter. Você começa a pensar como que isso conecta com o que Deus quer. Será que conecta? Você faz pergunta para coisas boas. Alguém vira para você e fala assim, Jefferson, tem um negócio para nós aí ficar milionário. Como que isso conecta e como que isso eu faço o que o meu pai mandou fazer? Desculpa, tua mesa não é minha. Querido, vai ter pessoa aqui que vai precisar abandonar algumas coisas, algumas mesas. Está na hora de você começar a entender que você tá de acordo com os papos que você anda batendo. Tem pessoas que sentam com o outro e não sabia que precisava daquilo. Você não era insatisfeito. Você estava bem. Aí, de repente, alguém começa a mostrar um vazio na tua vida. Mas, na verdade, aquela pessoa é pregadora do vazio alheio. Ela começa a mostrar o quanto que a gente precisa. Cara, cuidado. Se a pessoa olhar para mim hoje, ela vai achar que eu sou uma pessoa que, no descanso, que não sabe, não entendeu. Se eu descansar, eu vou ser mais um descansando com um monte de gente que só descansa. E, por mais que descansam, estão vazios. Eu só vejo propósito. Descanso com propósito. Aos seus amados dá? Descanso sem propósito. Preguiça, descaso, procrastinação. Será que você não está invertendo as coisas? Se todo mundo parar, querido, isso aqui vai para o ralo. Se todo mundo decidir descansar, talvez você pense que eu tenho que descansar. Também penso. Cara, esses 15 dias foram... Eu comecei a lembrar de uns princípios, falei, rapaz, isso é tão bom. Entendi o Senhor agora, porque 7 dias o Senhor falou, vou descansar. Entendi a bênção do sábado, tô quase indo para o adventismo. Eu e o André. De manhã, no sábado. Aí, André, de manhã, no sábado. Primeiro dia da semana é qual? É sábado, não é domingo. Né? Brincadeiras à parte, e tem um princípio poderoso por trás disso. Eu quero te fazer essa pergunta, querido. Será que você não é só uma pessoa acomodada, ignorando o mundo, fazendo vista grossa, enquanto isso, gente apodrecendo do teu lado, mas tu está vivendo para tudo que perece e nunca vai te trazer satisfação? E deixa eu te falar uma coisa aqui, o pior de tudo, e por favor, nunca esqueça esse dia, aqui, ó. A conta não vai chegar hoje, vai chegar em algum dia de reflexão. E eu temo que esse dia seja um dia que você perdeu alguém. Quem conhece aqui o Juliano Som? Quem conhece a música Mais Um Dia do Juliano Som? Você sabe, depois, nota aí, Juliano Som, Mais Um Dia, e escute essa música depois. Sabe por que essa música foi composta? Porque ele estava viajando muito. E um amigo dele falando para ele, Juliano, eu preciso muito de você, cara. Eu preciso muito de você. Juliano, eu preciso conversar com você. Não deu tempo, o amigo foi lá e tirou a vida. Ele parou tudo e falou assim, eu não tive um tempo para o meu amigo. Vai ser nesse dia que você vai ver o vazio da vida. É daí que a gente fica falando que o mal do século, depressão, não sei o quê. Mas será que a gente não está vivendo de modo, desculpa, não tem outra palavra, burro? Será que a gente não está vivendo de forma tola? E aí as tolices têm trazido as recompensas? Se o que é eterno sacia, o que é momentâneo aumenta o buraco.
Coloquei no meu status esses dias, pegando pano de roupa nova para tampar a roupa velha. A Bíblia diz assim, o buraco fica maior. Querido, tu está tentando tampar algo que não se tampa, se renova. Não adianta remendar essa vida. Remende o quanto você quiser. Vai, bota aí, bota amigo, bota um monte de coisa. Você vai viver no vazio. Desculpa. Eu tô só sendo uma pessoa que te alerta para o futuro. Porque lá no futuro, se tu vier falar que está fazendo uso disso, uso daquilo, terapia aqui, terapia lá, e por causa de algo que eu não deixei de falar hoje, não vai ser. A vida te reserva uma pancada lá na frente. Todos nós sofreremos essa pancada. A diferença é que quando a gente passa nessa pancada, mas nós temos visão de eternidade, fala assim, isso tudo aqui é só momentâneo. Está só aumentando a conta. Está tudo bem. A vida me tirou isso, mas eu só vivia para a eternidade mesmo. Isso aqui era só algo para chegar. Era só ponte. Tudo para mim é ponte, tudo para mim é trajeto, tudo para mim é caminho. Nada para mim é estaca bem firmada. Eu não firmo. Ah, perdi meu dinheiro. Ah, fiz isso, não devia. Deixei de ganhar isso, mas também é só de passagem. Se amanhã Deus me chamar, acabou. Não que a gente não vá planejar, não que a gente não vá poupar, não que a gente não vá administrar bem. Cadê a galera do Crown? É isso, vamos administrar bem. Mas tudo isso visando o quê? Não se perder aqui, coletando daqui para lá, mostrando que a nossa proposta de vida é eterna. A gente só pensa naquilo que passa daqui para lá. Querido, o que fica só aumenta o buraco. Se você se dedicar como um Deus àquilo que passa, você será uma pessoa infeliz. Eu quero orar pela tua vida. Quem pudesse, põe de pé. Hoje, eu acredito que nós iremos passar aqui um realinhamento. Existem muitos que nunca sentaram na mesa de Deus. Querido, tem tanta comida que a gente não sabe que traria uma satisfação enorme. Como que alguém pode ter satisfação em dar? Como que alguém pode ter satisfação em deixar, em abandonar, em abrir mão? Pastor, eu sei que decisão preciso tomar, mas isso me atrasa. Ah, querido, eu já me atrasei muito. Tu falar isso para mim, vai ser só mais um momento. Vivo me atrasando. Não é no relógio, não. É olhando para mim pensando, meu Deus, saberia correr mais do que Deus. E Deus pensando, tu não sabe de nada. Quantas vezes Ele nos freia? Quantas vezes Ele nos paralisa? Quantas vezes parece que tudo que Ele quer parece que é dar um passo atrás, voltar atrás, deixar, abandonar, se prejudicar. Tudo parece nesse sentido. Por que não aqui agora? Por que não comer? Por que não se está com fome? Por que não sentar e comer? Vem Jesus e vira e fala, a comida que eu tenho vocês não conhecem. Peça a Deus agora, Senhor, me dá um lugar na tua mesa novamente. Peça a Deus isso, fala, Deus, eu estou aqui, Senhor, me dá amigos que se assentam na tua mesa, pessoas que eu possa conversar sobre essa comida, pessoas que eu posso me conectar e dizer, você reconhece o sabor, você sabe o que eu estou falando. E a pessoa vai te consolar, vai se alegrar com você, vai dizer o quão foi bom a experiência dela na vez na mesa. A pessoa não vai te arrancar da mesa. A sua insatisfação, querido, está por conta dessa mesa errada que você sentou. Você tem que entender isso. A mensagem do Senhor para nós é essa hoje. Não adianta. Na mesa natural, na mesa dos homens, no aqui e agora, é tudo perecível. É tudo perecível. É tudo perecível. Quero deixar você falar com Deus. Você precisa falar com Deus. Você precisa se consertar com Ele. Você precisa pedir perdão. Quantas vezes você olhou para o pão dele e falou, desprezível. Desprezível. Assim como os homens em Malaquias disseram, a mesa do Senhor é desprezível. Fala para Deus, eu amo, eu tenho prazer naquilo que o Senhor pôs diante de mim.
Me perdoa, Senhor, por tirar, ó Deus, a grandeza do alimento. Fale para Deus, Deus, meu coração está aberto novamente para entender aonde o Senhor quer que eu vá, aonde o Senhor quer que eu esteja, o que o Senhor quer que eu faça. Meu Deus, eu estou aqui. Tua mesa é a minha paixão, o meu prazer. Eu tenho prazer na tua mesa, eu tenho prazer no que o Senhor está fazendo, eu tenho prazer em deixar. Eu deixo tudo para me assentar. É um prazer para mim estar onde o Senhor está servindo. E me saciar de Deus. Abra sua mente, querido. Deus não só te quer no louvor, na oração, na leitura da palavra, no momento devocional. Deus te quer numa vida devota. Tudo com propósito de eternidade. Pai, eu oro, Senhor, por um despertamento. Começar em nós. Senhor, que possamos agora voltar, ó Deus, à mesa do Senhor. Queremos entender, Deus. Amigos, companheiros, pessoas que se assentam na mesa, pessoas que não conflitam quando nós dizemos que estamos na mesa. Nós não queremos mais desprezar aquilo que o Senhor está colocando diante de nós. Assim como Paulo disse, sim, é um desperdício para nós deixar, abrir mão, mas nós amamos aquilo que o Senhor está fazendo e queremos participar, Pai. Senhor, não podemos parar, Deus. Por isso nos ajude a ter prazer naquilo que o Senhor está fazendo. Nos ajude a ter coragem de deixar, de nos atrasar, de andar mais lento, de ver pessoas indo muito mais rápido. Mas nosso destino tem sido outro, Deus. Nossa percepção de prazer tem sido outra, Deus. Eu quero te pedir esse batismo, Pai, de percepção agora, Deus, sobre a mente de cada um, sobre a consciência de vida de cada um. Deus, um despertamento que muda a percepção da forma como devemos viver. A minha oração, Deus, é para que o teu povo seja despertado no poder do nome de Jesus, Deus. Que cada um receba aqui, Deus, um prazer indescritível de se assentar na mesa do Senhor e se alimentar da comida. Não queremos mais olhar para a comida do Senhor e receber essa frase. Nós não conhecemos. Nós não sabemos o sabor. Nós não fazemos ideia de quanto que isso é bom. Nós queremos declarar, Deus, que o nosso prazer está em se assentar, comer e compartilhar a Tua presença nessa mesa, Deus. Em nome de Jesus. Amém.